Nós vamos conversar hoje, então, sobre Gênesis, capítulos 12, 13 e 14. Vamos ver se a gente consegue fazer 3 capítulos, né, nesse dia, 12, 13 e 14. Nós estudamos até o capítulo de número 13, aliás, perdão, até o capítulo de número 11, né, quando nós tivemos ali o princípio de todas as nações, o início de todas as nações, depois da Torre de Babel, que a língua foi dividida, né, as pessoas começaram a falar em línguas e ninguém mais entendia as línguas que se falavam, e dali criou-se 70 nações. E agora com Abraão, Deus está mostrando uma aliança que ele vai fazer com a humanidade. E Deus diz para Abraão, né, para ele, dessa aliança que ele faria com a humanidade, e a partir de Abraão, todas as famílias são abençoadas. Nós somos abençoados através da família de Abraão. Então, no capítulo 12 de Gênesis, vamos começar lendo, e a gente vai lendo, e vamos, então, ver cada um dos versículos. Aqui, algum outro versículo a gente dá uma ênfase maior, outros a gente lê, né? E vamos assim fazendo. Ora, o Senhor disse a Abrão na verdade, né? O nome Abrão significa pai exaltado. Depois, mais tarde, o nome dele muda de Abrão para Abraão. Abraão significa pai de multidões, pai de multidão, né? Mas o começo, o nome dele mesmo era Abrão, pai exaltado, tá? Então, ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus está falando sai da tua terra, é da região onde ele morava. Ele morava em Ur dos Caldeus. Então o seu pai Terá, juntamente com Abraão, Naor, Harã, que eram os filhos de Terá, né? E toda a família, porque ele tinha filhas também. Por exemplo, Sara, ela era meia-irmã de Abraão, né? Ela era filha do mesmo pai, mas de uma outra mãe. Então, Sara ou Sarai quer dizer princesa, que foi a esposa de Abrão, ela era meia-irmã de Abrão. Então, aqui diz, sai da tua terra, deixa a tua família, né? Sai da tua terra, da tua parentela. A tua parentela é a clã. Naquela época, as famílias eram divididas também em clãs, tribos, e cada tribo tinha suas clãs. Você lembra? Quando nós falamos lá das 12 tribos de Israel, havia as tribos, e cada tribo tinha suas clãs. Então sai da tua terra, da terra onde você mora, da tua parentela e também da tua família. Deixa e vai agora você sozinho com a tua família somente, ou seja, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A terra que Deus mostra para Abraão, ela é muito grande. A extensão dela é muito grande, a extensão dessa terra. Nós vamos ler na frente, quando Deus diz assim para Abraão: olha para o céu, vê se você consegue contar o que? As estrelas. Assim será a sua descendência. Olha para a areia do mar, vê se você consegue contar os grãos de areia na praia. Ele também não conseguia. Olha para o pó da terra, vê se você consegue contar. Também não conseguia. Então assim será a tua descendência. Imagine o tamanho da descendência. Nós somos descendentes de Abraão. Abraão não fazia ideia do projeto de Deus para a vida dele. Nós não fazemos ideia do que Deus tem para nós. Nós não paramos e não pensamos no tamanho do projeto e do propósito que Deus tem na nossa vida. Se nós parássemos de fato para avaliar, para analisar, a gente ia ficar embasbacado de ver o que Deus tem para nós. Sabe? Então, para Abraão, ele jamais... Tanto é verdade que a terra, eu já falei isso também, algumas coisas a gente acaba repetindo, mas a terra que Deus prometeu para Abraão, só se cumpriu toda ela na época de Davi. Ou seja, 1000 anos quase depois de Abraão, é que toda a terra prometida
para Abrão que ela foi conquistada. Por último, foi conquistada a cidade dos Jebuseus, ou dos Jebus, que hoje o nome é Jerusalém. Jerusalém. Então, Davi conquistou. Então, de Abraão até Davi foram 14 gerações. 14 gerações se passaram. Só então depois que foi conquistada toda a terra. Imagine quantos anos passaram para que toda a terra. Então, é muito grande. O que Deus tem prometido para nós, muitas vezes nós mesmos, nós não conseguimos viver tudo. Às vezes os nossos descendentes, ou na maioria das vezes, né, os nossos descendentes, filhos, netos, bisnetos, eles vão viver tudo aquilo que Deus prometeu para nós, porque é muita promessa de Deus para as nossas vidas. E aqui então eu te mostrarei, versículo 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós temos aqui nesses textos 7 elementos que cabem dentro dessa promessa, 7 elementos que estão dentro dessa promessa. Vocês podem fazer as anotações que vocês quiserem, mas depois eu passo para vocês, como tenho passado também, um resuminho, né, para que vocês não fiquem sem material. Eu tenho soltado no grupo, né, as pessoas que colocaram seu nome no grupo ali, toda semana, eu tenho passado para as pessoas ali o resumo de cada estudo. Tá? Se você não está dentro do grupo, então peça para você entrar, aí você pega... Hã? Então está ali no... tem ali todos os... A gente tem passado ali os estudos, um resuminho que eu faço para facilitar, para que vocês fiquem com o material na mão. Pode rever também, né? Exatamente. Né? Então, além do vídeo que fica gravado, ainda fica o conteúdo escrito para que vocês possam ler, né? Então, aqui, nós temos aqui 7 elementos dessa promessa. Olha, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus traz essa bênção, veja bem, quando as pessoas estavam construindo a Torre de Babel, eles queriam tornar os seus nomes famosos. Eles queriam se tornar pessoas famosas, por isso que eles queriam fazer aquela torre. Estavam construindo uma torre e o objetivo deles é que aquela torre tocasse o céu. Né? Na visão deles, achavam que o céu era possível tocar, era ali. Né? Então, como os deuses deles, que eles adoravam, né, eles buscavam esses deuses nos lugares altos, nos montes, né? Então, como eles buscavam assim, então eles queriam também chegar nos lugares altos e achavam que com essa torre sendo construída, edificada, eles iam alcançar os céus. Eles queriam tornar os seus nomes famosos, mas foi quando Deus olhou para o coração deles e viu qual era a intenção daquela construção, e Deus dividiu as línguas. Então, as línguas se dividiram. Agora, Abraão é um homem obediente. É interessante quando nós somos obedientes a Deus. Ele foi um homem de fé e um homem obediente, um homem perseverante. Isso não quer dizer que Abraão nunca falhou, nunca pecou, não é verdade. Abraão, você vai ver depois aqui alguns episódios da vida dele, que ele acaba pisando na bola, que ele acaba mentindo. Por exemplo, ele mentiu dizendo que Sara era sua irmã. Na verdade, foi uma meia mentira, né? Porque ela era meia irmã dele, mas ele ficou com medo que o faraó lá do Egito tomasse ela como esposa, porque a esposa dele, Sara, diz para nós a Bíblia que ela era muito bonita. Olha, o texto chega a dizer que ela era formosa. Não são poucas pessoas assim que a Bíblia fala que eram muito formosas. Uma foi Sara, outra foi Rebeca, outra foi Raquel, a esposa de José, outro foi José do Egito, aliás, de José não, de Jacó, né? Raquel, esposa de Jacó. Outro foi José, a Bíblia diz lá que ele foi um homem muito bonito. Davi também diz que ele era ruivo e de boa aparência.
São poucas vezes que a Bíblia fala de pessoas que são formosas. E em relação a Sara, ela diz que essa mulher ela era formosa. E Abraão pensou, quando nós chegarmos lá no Egito, vão olhar para minha esposa e o faraó vai querer tomá-la como mulher dele, como esposa. Então ele já combinou antes, disse, olha, você vai chegar lá e você vai dizer que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar. Tá? Então, fez algumas loucuras, algumas mentiras, sabe? Mas através da longanimidade, do amor de Deus, Deus perdoou. Então, mas ele tinha fé em Deus, ele era obediente, ele era perseverante. Sabe, as promessas de Deus, elas acontecem na vida das pessoas que são perseverantes. Tem pessoas que elas desistem facilmente. Por exemplo, nós começamos aqui os estudos, o primeiro dia estava cheio. Depois, no segundo, já acaba caindo um pouquinho. Eu sei que não é fácil, muita gente não gosta de estudo bíblico. Prefere muito mais o reteté, né? Ali. Mas quando a gente para estudar a Bíblia, eu sei que muita gente já tem experiências de outros tempos, né, que a gente já começou e outros pastores já começaram, a gente já viu. Vai por um certo período e depois a pessoa acaba desistindo. Quando a gente vai estudar alguma coisa, nunca é muito fácil, né? Eu me lembro quando eu fui estudar música, e nós entramos na aula de música, eram 40 alunos. Nós não terminamos a bona, a gente foi até a metade dela, mas chegamos somente em 4. De 40, 36 desistiram, porque não é fácil você, né, ter aquela pontualidade, aquela fidelidade, estar estudando. Tá? Mas o importante é ser perseverante, e Abraão foi perseverante. Aqui nós temos esses elementos, então, da promessa de Deus sobre a vida dele. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, o teu nome será famoso, grande, tanto é verdade que Abraão era exaltado, e Abraão era pai de multidão, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ai das pessoas que se levantavam contra a vida de Abraão, né? Se alguém te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E quem te abençoar, eu vou abençoar essas pessoas. Então, olha o Deus que ele serve, que nós servimos. E através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão é o único patriarca, né, que tem 3 religiões que prestam-lhe culto: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? São 3 religiões que prestam culto, né, a Abraão, que adoram Abraão. Nós não adoramos, né? Nós respeitamos, mas o islamismo adora, né? E nós vemos então que nós não, né? O judaísmo também, mas nós respeitamos, entendemos que é um homem de Deus e é o nosso pai espiritual. Então todas as famílias serão benditas. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, versículo 4, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Ló era seu sobrinho. A Bíblia diz Ló foi com ele. Não é que Abraão convidou Ló para vir, porque a Bíblia diz, sai da tua parentela, e ele de fato saiu. Mas o que aconteceu? Ló pensou, vou me agarrar nesse meu tio e eu vou com ele. E Ló caminhou juntamente com o seu tio, e nessa idade tinha Abraão 75 anos e a sua esposa Sara 65 anos. E essa mulher de 65 anos, ela tinha 10 anos de idade a menos do que Abraão. Era exatamente essa mulher que o Egito, lá o faraó, os príncipes ficaram apaixonados por ela e queriam tomá-la como esposa, uma mulher com 65 anos, né? Então, veja bem, os caras queriam pegar a mulher de Ló lá e tomar para si como esposa. Versículo 5, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegarem à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra.
quando eles chegaram lá, os cananeus já estavam naquela terra. Depois, mais tarde, quando Moisés, Deus liberta o povo, né? E eles vão para a terra prometida, eles vão para onde? Para Canaã, exatamente para essa terra onde Abraão também passou por ela, só que lá já tinha os cananeus, né? E estavam lá morando, e eles sempre foram declarados como inimigos do povo de Israel. Os cananitas, eles eram descendentes de quem? De Cã, um dos filhos de Noé, que ele viu a nudez do seu pai e ele começou a fofocar por lá, espalhar a notícia, porque viu a nudez do seu pai, e quando seu pai recobrou-se, né, da bebida que tinha tomado, ele amaldiçoou Cã, e essa maldição veio sobre a vida dele, e aí daí vem a origem dos cananitas, lá dos cananeus. Então, versículo 6, e passou Abrão por toda aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Veja como interessante, eles não perdiam a oportunidade de oferecer sempre para Deus um sacrifício, sempre para Deus um altar. E quando a pessoa oferece a Deus um altar, ele se alegra disso. Lembra que nós falamos quando Noé saiu da arca, Noé e sua família, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar. Pegou dos animais limpos que ele trouxe na arca, e ele então matou aqueles animais, e ele ofereceu para Deus um sacrifício. Diz a Bíblia que Deus sentiu aquele cheiro suave, aquele aroma daquele altar, daquele holocausto, e ele fez uma aliança com Noé, e ele disse, enquanto houver, né, enquanto a terra existir, né, enquanto houver dia e noite, verão, inverno, frio e calor, né, sementeira e colheita, eu não vou destruir a terra, e essa aliança de Deus é estendida para nós até hoje. E apareceu então o Senhor Abrão e disse, a tua descendência darei essa terra, e edificou um altar. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai no oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Betel, na verdade nós temos na nossa igreja o nome de Betel, né? Batista Betel. Eu sei que vocês sabem, mas só recordando, Betel significa casa de oração. Esse lugar aqui, Ai, que fala aqui, depois lá na frente, quando Josué vai conquistar, depois que ele conquista Jericó, a segunda cidade a ser conquistada é a cidade de Ai. Mas ele vai para essa cidade sem uma estratégia, ele não se prepara para a guerra, ele não pede direção de Deus, e quando eles tentam invadir a cidade de Ai, eles são o quê? Envergonhados. São envergonhados, eles vão atacar Ai e eles têm que fugir. Eles retornam correndo porque foram mal sucedidos. Algumas pessoas morreram porque não buscaram a direção de Deus naquela guerra. Isso nos ensina que tudo que nós vamos fazer, nós temos que buscar o quê? A direção de Deus. Qualquer decisão que a gente vai tomar, nós precisamos na nossa vida pedir a direção de Deus. Qualquer escolha, a escolha mais sábia que a gente pode ter é de acordo com a direção de Deus. E ali, Abrão ele está peregrinando naquela terra. É interessante que, naquela época, as pessoas não tinham esse hábito, esse costume de saírem. Quem saía, se aventurar, eram pessoas extremamente pobres, pessoas que não tinham uma linhagem de uma família bem estruturada, elas saíam se aventurar. Porque não é a facilidade que nós temos hoje. As pessoas tinham que caminhar quilômetros e quilômetros, né, andando, não tinham os transportes, o meio de transporte que nós temos hoje. Então, para você sair de uma determinada localidade e ir para uma outra, só se você fosse, na verdade, uma pessoa aventureira e de uma família extremamente pobre que não tivesse nada. Mas Abraão, ele vinha de uma família com poderes, né, com riquezas, com bens. Mesmo assim, ele se torna o quê? Um peregrino numa terra que ele não conhecia.
Porque quando você vai para um lugar que você conhece, né? Ah, eu estou indo lá para Curitiba. Tão fácil hoje, né? Hoje você pega o carro, você pega e viaja, é tão fácil. Mas naquela época não tinha nada disso. A pessoa saía se aventurando e Abraão ele morava em tendas, peregrinando em terra estranha, e ele tinha juntamente com ele muitos servos, muitos servos. Além da sua família, tinha servos, tinha gado, tinha ovelhas, tinha muitas coisas. Então, ele tinha que ir num lugar, inclusive, onde ele encontrasse espaço para, com água, uma série de coisas, para que pudesse habitar naquele lugar. Versículo 9, depois caminhou Abrão, então, dali, seguindo ainda para o lado do sul. Versículo 10, e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então, onde ele estava, tinha fome, e ele é obrigado a sair daquele lugar. Essa fome nós não sabemos, possivelmente pela falta de chuvas, aí não havia alimento, não havia vegetação, provavelmente guerras, que existiam muitas guerras entre eles, os reis. Uns reis queriam subjugar os outros, porque quando eles invadiam e conquistavam outras cidades e outros estados, aqueles reis, aquelas cidades, tinham que pagar tributo para eles. Era uma forma de renda. Então, eles invadiam, quando eles eram mais fortes, né? E conquistavam, e essas pessoas ficaram sendo tinham que pagar tributo para eles. E aqui, então, certamente, onde Abrão estava, em Canaã, havia fome. Ele precisa descer para o Egito, peregrinando. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, olha aqui que nós falamos, sua mulher, ora, bem sei que as mulheres, o quê? Formosa à vista, formosa de aparência, ou seja, é bela, você é muito bonita, vai chegar lá, Faraó, os príncipes dele vão ficar de olho em você, então vamos combinar já, deixar acertado aqui, vou dizer que você é minha irmã e você vai confirmar isso. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. Então, eu vou me dar bem, né? Para que eu me dê bem, para que eu tenha êxito, para que eu tenha sucesso. Diz lá que você é minha irmã, que eu não sou teu marido, sabe? Nada disso, porque senão a coisa vai ficar feia para o meu lado. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. Então, não somente o marido, mas também os homens falaram, essa mulher é, de fato, muito formosa, ela é muito bonita mesmo. Sobremaneira. Então, nessa tradução, diz que ela era sobremaneira formosa. Então, é bonita, muito bonita mesmo, né? Versículo 14, né? 15. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. Então, você vê, o boato já começou a correr, né? Chegaram para Faraó e disseram, a mulher do homem é muito bonita. É muito bonita mesmo. E gabaram-se diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Faraó, eles tinham esse poder, essa autoridade de tomar para si como esposa, né? E ele então mandou buscá-la e fez com bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Camelos naquela época era assim um animal muito caro, muito, muito. É como se fosse hoje uma Mitsubishi, uma limusine. Era mais ou menos, hoje, para a gente calcular, é como se fosse uma limusine nos dias atuais. Só para você ter uma ideia do valor dos camelos naquela época, era desse jeito. Né? E eles tinham, então, camelos, veja quanta coisa ele ganhou, porque ele mentiu. Ele não disse que era esposa, disse que era irmã, e como o Faraó se apaixonou por ela, disse, o que você quer? Né? Aí deu muitas coisas para ele, ele ficou, já era rico, agora se tornou o quê? Mais rico ainda. Então, feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão.
Então chamou o faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma-a de volta e vai-te, né? E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. Então, que vergonha, né? Foi praticamente tocado. Teve que sair, pega tudo que é teu, toda a riqueza que eu te dei e vai embora, desapareça daqui, porque por causa da sua esposa, pragas vieram sobre a minha vida, porque ele tocou naquela esposa, naquela mulher. Tem pessoas que dizem que não houve nada, mas aqui na Bíblia está muito clara, né? Aqui diz assim, por causa da mulher, e que é isso que me fizeste, porque não me disseste que era tua mulher, porque disseste a minha irmã, por isso a tomei por minha mulher. Então ele a tomou como sua mulher, como sua esposa. Tá? Então o texto é muito claro nesse sentido. Ele a tomou ela como esposa e como mulher mesmo. Só que Deus feriu, veio uma praga sobre ele porque ele tomou, né, a mulher de Abrão. Tá? Foi enganado, mas mesmo assim ele pagou o preço muito alto. Muito alto ele pagou o preço. E ele então deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher, e a tudo o que tinha. Capítulo 13. Alguma pergunta, alguma dúvida? Capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul. Tá, ele teve que sair de lá, né? Saiu do Egito, ele, sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Então ele voltou provavelmente próximo do lugar de onde ele tinha saído, até o lugar onde até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Então, não somente Abrão estava riquíssimo, mas também o seu sobrinho havia enriquecido. Veja a importância de uma boa companhia, de você caminhar com alguém que tenha a cobertura de Deus na sua vida. Porque além de Abrão ser abençoado, o seu sobrinho Ló também foi totalmente abençoado. Ele também se tornou uma pessoa riquíssima, o seu sobrinho, porque ele acompanhava o seu tio Abrão. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Imagine a riqueza dos dois. Não tinha capacidade naquela região de acomodar, de comportar, sabe, para colocar junto todos os servos de Abrão, todos os servos de Ló e todo o rebanho, todo o gado, todas as riquezas que eles tinham. O lugar onde eles estavam não era suficiente para que ambos morassem ali. Tal era a riqueza e os bens que eles adquiriram. Versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Então veja bem, não foi Ló e Abrão que se contenderam, foi quem? Os seus pastores, as pessoas que trabalhavam com eles. Como é difícil, né, as pessoas conviverem. Como é difícil algumas pessoas viverem juntos. E às vezes, em função de situações assim, elas acabam tendo que se separar. Abrão teve que separar do seu sobrinho, certamente ele amava, respeitava o seu sobrinho, mas tiveram que separar-se porque os pastores, não foi eles, não foi o tio e o sobrinho, foram os pastores deles, começaram a se desentender e eles precisaram fazer essa separação. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim,
E se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Veja bem, quando a gente olha para esse texto aqui, nós percebemos que Ló, ele foi pela vista. Ele olhou a terra e ele viu o que eu disse para nós o texto. Ele viu que a terra era boa, era bonita, né? Era como o jardim do Senhor. Então, tem pessoas que caminham pela vista e outros caminhos pela fé. Abraão, ele falou, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Porque a bênção não está na esquerda ou na direita. A bênção está onde? Na minha vida. Está em Deus na minha vida, na minha obediência. Aonde você for, Abraão, eu vou te abençoar. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então ele não olhou aonde era mais bonito, qual região era mais feia, qual era mais produtiva, onde tinha mais lagos, mais rios. Ele não olhou para isso, porque ele tinha o quê? Fé, e ele caminhava por fé e não pela vista. E logo quando olha para aquela região, diz aqui para nós o texto, que era como o jardim do Senhor. Qual que era o jardim do Senhor? Jardim do Éden. Não é que fosse o jardim do Éden, mas era como se fosse. Tal era, quando nós olhamos lá para o jardim do Éden, a gente começa a ler lá em Gênesis capítulo 1 e 2, nós vemos lá rios, né? Plantação, vegetais, árvores, tudo. Então, Ló, quando olhou aquilo, encheu os seus olhos. E ele diz, então eu vou para lá. Ele fez uma escolha pela sua vista e não pela sua fé. Sabe, então, não é o lugar que você vai, mas é o Deus que você serve. É Ele que faz diferença nas nossas vidas. Sabe, aonde você está, onde você foi plantado, Deus quer te abençoar ali. Então, se você faz escolhas sem pedir a direção de Deus, pode ir para uma terra bonita, com fartura, com prosperidade. Se Deus não estiver com você, não será uma boa escolha. As coisas não vão dar bem, não vão dar certo na sua vida. Versículo 15, 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar-te e a tua descendência para sempre. Então, toda a terra que você está olhando, é como nós comentamos, à vista de Abrão, é claro que ele não conseguiu ver toda a terra, mas o que ele conseguiu ver, Deus disse, toda essa terra, ela será tua, será da tua descendência. A escolha que Ló fez, ele foi para uma cidade próximo de Sodoma e Gomorra. Então ele fez uma escolha e ele se aproximou cada vez mais ainda dos pecadores, porque Sodoma e Gomorra, quando nós olhamos lá no capítulo 18 e 19 de Gênesis, ela foi destruída. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do pecado. Até que chega então, quando enche, né, a maldade do ser humano, até um certo limite, Deus vai deixando, Deus ele é longânimo, mas chega uma hora que Deus ele pratica a justiça, ele vai permitindo, ele vai dando oportunidade para a pessoa se arrepender, mas chega uma hora que essa taça, né, ela se enche, sabe, e aí é quando acontece o julgamento de Deus, e as pessoas acabam trazendo consequências sérias para a sua vida. Então, versículo 16, e farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. Os estudiosos dizem que ele percorreu aproximadamente 200 quilômetros. 200 quilômetros para andar naquela época era muita. Era uma distância muito grande. Foi o que ele percorreu. Só que a distância dali onde eles estavam até toda a conquista de Jerusalém, né, de toda a terra, era muito, muito, muito maior.
levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Essa região de Hebrom, nós vamos depois estudar com mais detalhes, mas é uma região onde Arão passou a maior parte do seu tempo. Ele pousava, habitava ali muitas vezes, porque habitar em tenda é o seguinte: você fica por um período num lugar, de repente você desmonta a tua tenda e caminha para um próximo lugar, lá você faz novamente a sua tenda. Quando o povo de Israel saiu do Egito, da escravidão, e eles foram até a terra prometida, eles pararam 42 vezes. Em 40 anos, eles pararam 42 vezes. Nessas 42 vezes, eles precisavam montar as suas tendas e desmontar. Até que a nuvem se movia. Quando a nuvem se movia, eles levantavam a tenda e continuavam caminhando. Mas quando a nuvem parava, eles paravam, montavam as suas tendas e ali eles ficavam. Às vezes meses, às vezes anos, sabe? Então foram 42 paradas, 42 vezes montar e desmontar as suas tendas em 40 anos. E cada vez que eles montavam as suas tendas e desmontavam, o tabernáculo do Senhor também era montado e era desmontado. Havia uma tribo, chamava tribo de Levi, os levitas, e dessa tribo havia 3 famílias, os meraritas, os gersonitas e os coatitas, 3 famílias com 8.580 homens, somente com essa função: montar a tenda, desmontar, a tenda não, o tabernáculo, né? Montar o tabernáculo, desmontar o tabernáculo e transportar todos os utensílios da arca. Então imagine 8.580 levitas preparados, com idade entre 30 e 50 anos, só para fazer o quê? Montar, desmontar e transportar. Olha o cuidado que essa tribo de Levi tinha que ter com o tabernáculo de Deus. Porque dentro do tabernáculo estava o quê? A arca da aliança. O tabernáculo tinha o lugar átrio, o átrio, né? O altar santo e o santo dos santos, onde estava a arca da aliança. Então, eles tinham que montar e desmontar. Cada vez que eles paravam, as 12 tribos ficavam em volta do tabernáculo. 3 tribos na frente, 3 atrás, 3 à direita e 3 à esquerda. Essa era a posição. Cada vez que paravam, a nuvem se moveu, eles se levantavam, desmontavam tudo e tinham que continuar caminhando, viajando, às vezes com chuva, às vezes à noite. Era assim que eles iam, até que a nuvem parava e eles então paravam. Então, assim, hoje, a festa dos tabernáculos, que tem até hoje lá, é exatamente isso. Tem 3 grandes festas que os judeus comemoram até hoje, que é a festa da Páscoa, né, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. Essas 3 grandes festas. A festa do tabernáculo, eles fazem exatamente assim: eles saem fora das suas casas, eles montam tendas e eles ficam nessas tendas para lembrar exatamente do povo que caminhou pelo deserto. A festa da Páscoa, eles comemoram, inclusive, até hoje, os judeus, né? Eles comemoram até hoje a festa da Páscoa. Só que Jesus, ele veio para instituir uma nova aliança. A festa da Páscoa agora é diferente. Não é apenas aquela lembrança que os judeus têm da época que eles saíram e libertos da escravidão. Depois, Jesus, ele instituiu a Páscoa, quando ele morre no lugar, e diz: agora quem é o cordeiro? Agora sou eu sou o cordeiro da Páscoa, e ele foi dado morrendo por nós, pelos nossos pecados. Então nós falamos até o versículo, terminamos aqui o versículo 18 do capítulo 13, né? Então vamos para o capítulo 14, para a gente então encerrar aqui hoje. O capítulo 14 fala sobre a guerra de 4 reis contra 5 reis. Então teve uma guerra aqui, e aqui diz o seguinte: e aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Sinar, Arioque,
rei de Elazar, Quedorlaomer, cada nome é bonito, né? Alguém está com Quedorlaomer, né? Tem uns nomes aqui que não é meio esquisito, né? Rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que esses fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, este de Zoar. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, que é o mar morto, né? 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano se rebelaram. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os refaíns em Asterote, Carmaim, e os Zuzins em An, e os Emins em Savé, Kiriataim, e aos Oreus, né? Oreus, no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também aos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zaboim, e o rei de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elezar, 4 reis contra 5. Então é isso mais ou menos que vocês entenderam, né? É isso mais ou menos que vocês entenderam. É 4 reis contra 5, a guerra foi essa. 4 reis, uma confederação aqui, se juntaram, e do outro lado, 5 reis, e esses nomes aí vocês me perdoem, é a forma como eu li, né? E não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas a gente tenta ver o que pode fazer, né? E o vale de Sidim, versículo 10, e o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Imagine, caíram dentro dos poços de betume. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Tá? Aí vem o versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol. Não é Escol, né? Não confundam. Não confundam, tem nada a ver, né? Não confunda aí, né? Escol, irmão de Aner, eles eram confederados de Abrão. Esses eram os amigos de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e o perseguiu até Dan. Veja bem, se Abrão era rico ou não era. Ele tinha só na sua casa, criado por ele, que nasceram ali, 318. Sabe que ele tinha muita gente com ele? E esses 318 eram preparados para a guerra, para a batalha. Devia ter gente ali que tocava, que dançava, que fazia outras coisas. Esses eram preparados para a guerra. Tinha outros que plantavam, colhiam. Então imagine o tamanho da comitiva de Abraão. Por isso que quando ele sai e ele começa a ser peregrino na terra estranha, e chega num lugar lá, ele e Ló, que não havia espaço para que ambos ficassem juntos ou próximos. Né? Foi quando os pastores começaram lá a contender e tiveram que se separar. Então era muita riqueza, muita gente para comer. Imagine quantas pessoas tinha que comer ali, dependendo dele ali. Então ele pega 318 preparados
para a batalha, preparados para a guerra, né? E os perseguiu até Dan. Tá? E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Roba, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. Então, ele pega seus 318 preparados e ele vence aqueles reis, que um grupo era 5, outro grupo era 4. Imagine quantos soldados eles tinham. Eram 4 reis juntos e de outro lado eram 5. Imagine quantos soldados eles tinham. Mas Abrão, somente com 318, ele vai lá e ele traz de volta o seu sobrinho e ele resgata todos os despojos, todos os bens que eles levaram, ele traz de volta. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui é uma primeira vez, é um primeiro momento que Abrão ele é abençoado por Melquisedeque. Esse Melquisedeque, se a gente olha para a história dele, a Bíblia não fala da sua linhagem, da história dos seus antepassados, né? Ele de repente aparece na história. Então nós entendemos, a Bíblia diz que ele é o sacerdote através do sacerdócio de Cristo Jesus, né? Então, porque até então não tinha ainda, quando nós vemos lá depois, quando Moisés ele começa a distribuir as funções, Davi também, dos sacerdotes, né? E começa a ter os sacerdotes para cuidar do templo, nas suas funções no templo, até que não tinha sacerdotes nomeados, mas esse aparece como um sacerdote que a gente não sabe qual é a sua linhagem, da onde que ele vem, mas a palavra Melquisedeque, então, exatamente, vem de rei. Essa palavra significa o rei que é justo. Melqui, rei, Zeder, justiça, o rei da justiça. Exatamente o nome de Melquisedeque. E ele vem de Salém. Salém é a palavra que dá origem a Shalom, que significa paz, o rei da paz. E também Salém, provavelmente era o nome antigo de Jerusalém. Mais tarde, então, foi mudado para Jerusalém, mas anteriormente era conhecida como Salém. E esse homem aparece e ele abençoa Abraão e diz: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. É a primeira vez na Bíblia que fala sobre dízimo. Tem pessoas que dizem: dízimo é da lei, por isso eu não vou entregar dízimo porque é da lei, né? Isso é da época de Moisés, sabe? Isso aqui aconteceu antes da lei. Moisés aqui nem se ouvia falar ainda em Moisés. Moisés vai aparecer só lá depois no livro de Êxodo, né? Então aqui nós estamos no capítulo ainda 14 de Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos. Do capítulo 12 até o capítulo 25 é narrada a história de Abrão. Depois começa Isaac, né? Aí vem falando de Isaac, do seu filho Jacó, José e assim por diante. Termina falando sobre José no capítulo 50. Mas Abrão, principalmente, do capítulo 12 até o capítulo 25. E aqui já fala então que Abrão deu o dízimo de tudo. Então, o dízimo é antes da lei. Então, aquelas pessoas que não, dízimo é negócio da lei. Antes da lei já foi instituído o dízimo. E Abrão, uma forma de agradecer a Deus, porque ele conquistou novamente o seu sobrinho, trouxe todos os seus bens, todas as suas riquezas, trouxe de volta. Então, ele foi grato a Deus e dizimou de tudo isso.
E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as pessoas e os bens, toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, esses que tomem a sua parte. Então Abrão disse: para que não diga que foi você que me enriqueceu, porque a minha dependência não está em você, a minha dependência é de Deus. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Quando estava para eu sair da Klabin, depois de 28 anos de trabalho, né, foi uma decisão muito difícil para mim. Eram 28 anos de trabalho, eu tinha um salário muito bom, os benefícios todos que você acaba conquistando. É claro que estabilidade de emprego ninguém tem, mas você tem algumas mordomias quando você tem aí muitos anos já de empresa, né? Você acaba tendo alguns benefícios, participação no resultado. Então tinha uma série de coisas assim que eram muito boas, né? Muitas bênçãos de Deus. E quando foi para sair, deixar tudo e vir para a igreja, era uma decisão difícil, até porque o Adriano e a Josiane iam começar a fazer a faculdade ainda, né? Eles tinham que fazer a faculdade, e a faculdade, quem tem filho na faculdade sabe o custo que é manter um filho numa faculdade. E claro que no primeiro momento vem uma preocupação na sua cabeça, né? Você vai abrir mão, né, de um trabalho, de um salário, e eu sou muito abençoado também pela igreja, né? Mas o salário que eu tinha lá, né, assim, muito alto. E aí eu falei: meu Deus, a gente acaba vindo na tua cabeça pedindo de fato que Deus te dê uma direção, para que você não tome uma atitude errada e que a família não venha perecer. Eu tenho visto ao longo dos meus anos, muitas pessoas às vezes tomar uma decisão e aí a pessoa coloca a família numa situação muito difícil mesmo. Mas eu me recordo que uma vez a Sônia estava preocupada, né? Também muito preocupada. E Deus falou para ela o seguinte: você acha que a fonte que o teu marido recebe é a Klabin? Você acha que lá é a fonte? Deus falou para ela nitidamente: a fonte sou eu. Eu sou a fonte. Eu sou a fonte. E Deus usa o quê? A Klabin, usa as empresas, usa, né? Mas Ele é a fonte. Se Ele não abençoar, não adianta. Abraão, aqui nesse texto, ele diz assim: eu não quero nada de você, senão você vai dizer que você me enriqueceu, e eu não preciso. Eu dependo do Senhor. Eu dependo do meu Deus. A Sônia quer complementar?